Boa tarde, gente. Eu tô rindo de uma besteira aqui que aconteceu, mas vamos lá. Como é que foram de avaliação? Então, né? Eu espero que bem, porque a avaliação tava bem fácil, né? Então, quem assistiu o vídeo, né? Quem fez as atividades e estudou, tava uma coisa bem tranquila, tá bom? Então, bem fácil também de achar as respostas, né? E então, tava bem. Eu tenho certeza que vocês gostaram, assim eu espero, né? Aí, olha só, eu deixei aqui a prova aberta no próprio computador e eu vou ver se continua gravando. Deixa eu fazer um teste aqui. Quando eu estiver olhando assim, sem ser para a câmera, é porque eu estou olhando para a prova. Porque antes de iniciar o novo assunto, acho que tá gravando. Tá de boa. Vamos lá. Antes de iniciar o novo assunto, a gente vai conversar um pouquinho sobre a prova, fazer uma mini correção, tá bom, gente? Então vamos lá. Aí eu coloquei, eu não sei se vai estar assim para todo mundo, não sei, mas eu coloquei as perguntas para ficarem embaralhadas, fora de ordem, tá? Então pode ser que eu esteja lendo alguma questão aqui que não foi a primeira questão de vocês, pode ter sido a última. Então não tem problema. Vamos ver se vocês lembram aí. Teve uma pergunta que foi, né? Qual a diferença entre reprodução sexuada e reprodução assexuada? A gente conversou bastante sobre isso, né? Então, reprodução assexuada, o A antes, né, da palavra é uma negação, né? Significa não. E aí vamos ver. Qual seria a resposta correta? Primeiro, a reprodução sexuada, ela tem troca de material genético, não é verdade? Então, vai ter troca de material genético e tem três opções, né? Três, onde duas já começa errada de cara, deixa eu ver. Ah, não. Uma já tá errada de cara, que já fala que a sexuada não troca material genético. As outras duas diz que sim, então tá certo. Só que aí vem a continuação, né? A continuação e a reprodução sexuada? E fala, assexuada. Na reprodução assexuada, vamos olhar aqui. Deixa eu só clicar aqui na questão, porque não fica a questão completa para mim. Na reprodução assexuada, pronto. Aí uma questão tá dizendo dois indivíduos. Eu esqueci o S, desculpa aí quem percebeu, viu? Tá, dois indivíduos. Então tá errado. Esqueci não, acho que foi digitando, deixei pra lá. Na reprodução assexuada, dois indivíduos originam um novo ser. Não é assim. Na sexuada, um indivíduo origina descendentes geneticamente igual a ele. Tá certo. Só que o início da questão é que tá errada. O início tá dizendo que a sexuada não troca material genético. A segunda parte é que tá certa. Então, se a primeira parte tá errada, ela já tá toda errada. E aí tem a questão correta, que é dizendo que a reprodução sexuada há troca de material genético e na reprodução assexuada, um indivíduo origina descendentes geneticamente igual a ele. Tá certo? A gente viu, chegou a comentar do exemplo da bactéria, não foi não? Aí tem uma outra questão que é: analise os exemplos e tipos de reprodução assexuada e marque a alternativa que se encontra correta. Deixa eu clicar aqui para eu conseguir enxergar a questão toda. Peraí. Divisão binária, gente, vai ser o quê? Bactéria, né? Então, divisão binária é bactéria. Fragmentação, estrela do mar, né, gente? Brotamento era a hidra. E estaquia ficou o exemplo do manjericão. No livro de vocês está o hortelã, mas eu peguei e coloquei o do manjericão porque eu citei no vídeo, tá bom? Então, quem colocou isso aí tá de boa. Já dá para conferir pelo livro também, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Clicar aqui. Aí tem uma outra questão, né? Bem facinha, que fala, na reprodução humana, o gameta feminino, né? Que é o ovócito ou óvulo, se une ao gameta masculino, que é o espermatozoide, formando a primeira célula do novo ser humano. Essa célula chama-se o quê? Zigoto, né, gente? Ovócito já tá dizendo que é o gameta feminino, então não é. Zigotoide eu inventei aí. E zigoto é o nome dessa primeira célula. Depois, esse zigoto vai começar a se multiplicar e vai formar várias outras células, até formar um embrião, começar a formar as partes do bebê, até formar um bebê todinho. Mas a primeira célulazinha vai ser um zigoto. Então, todo mundo já foi um zigoto um dia, que é quando o espermatozoide do pai se uniu ao ovócito da mãe
e formou essa primeira célula, com 50% de cada, tá bom? Aí fala um pouquinho do período da adolescência, vocês viram as imagens que eu coloquei? Aí, uma é, no período da adolescência ocorre o amadurecimento dos órgãos sexuais, né? Que fica aptos para a produção e liberação dos gametas, e essas mudanças físicas que é conhecida como o quê, gente? Mudança física vai ser infância? Não. Mudança física vai ser reprodução? Não. Só sobrou puberdade. Então, mesmo que não lembrasse da palavra puberdade, acabava lembrando aí, né? Por dedução, a pessoa já saberia. E aí tem aquela outra gravura também, que é uma gravura até que foi de uma campanha da internet, que eu vi na internet, né? Do movimento negro. Aí por isso que tem hashtag Sinto na Pele, né? Que são. Todos os adolescentes são negros aí na imagem. Aí eu escolhi essa imagem aí, achei bem bonita. E interessante, né? Porque tem a ver com uma causa bem importante, né? Aí vamos lá. Em qual alternativa encontra-se a informação correta sobre as mudanças físicas que ocorrem nos meninos e meninas na fase da adolescência? Gente, esse daí, mesmo quem não tivesse visto o conteúdo, já saberia, né? Já era fácil de ver. Porque vamos lá para os erros, né? Peraí, deixa eu clicar aqui para ir para os erros. Vamos para os erros. Meninas, aí começa desenvolvimento das mamas, corpo curvilíneo, aparecimento de barba. Isso daí vai ser característica feminina ou masculina? Masculina. Então, essa questão aí já tá errada, não precisa nem ler o resto. Mas, enfim. O que é que acontece? Ah, Bruna, mas tem gente na minha família, ou eu já vi, que existe mulher que tem barba e não sei o quê. Gente, por acaso, vocês já viram alguma mulher cheia de barba fazendo a barba? Não. O que pode acontecer, que é uma questão hormonal, são algumas mulheres desenvolverem alguns fios aqui e ela tem um buço com um pouco mais de cabelo. Então, às vezes acontece de aparecer alguns tipos de pelos, às vezes o sistema hormonal da mulher está um pouco desregulado e aí aparece mesmo. Ou uma mulher, né, que no caso é um homem trans, aí é diferente. Uma mulher que passa a tomar hormônio, né, injetável, que no caso aí vai ser, se eu não me engano, a testosterona, e aí vai modificar a voz dela e vai ter aparecimento de barba. Aí é outra questão, é uma coisa, ela que fez isso, né? Não foi o próprio corpo que aconteceu. Então é bem diferente. Não vem falando de mulher de barba, porque é diferente. Você não quer comparar a barba de um homem com o aparecimento de pelos que podem acontecer na mulher. Então não tem nada a ver. Aí vamos lá. E a outra tem. Onde é que tá o erro? Vai ter assim: desenvolvimento das mamas, as meninas, corpo curvilíneo, quadril largo, chegada da menstruação, pelos nos órgãos sexuais e axilas. Tudo bem. Meninos, alargamento dos ombros, crescimento das mamas. Crescimento nas mamas. Ah, mas eu conheço um menino que tem um peito. Não, gente, não é. Você não quer comparar o crescimento de uma mama mesmo, de um homem com uma mulher. Não. A mulher vai ter crescimento de mama. O que pode acontecer é um homem malhar bastante e ficar com aquele peito bem desenvolvido, né? Um peito de homem. Ou alguns homens também que às vezes tem sobrepeso, isso pode acontecer, às vezes o homem tem sobrepeso, e aí ele tem bastante gordura, né, nessa região, nos braços, na barriga, e acaba desenvolvendo uma quantidade de gordura também nessa região aqui do peito. E aí fica um peito um pouco lembrando o peito de uma mulher, mas não é um peito de uma mulher. Dá para saber que não é, né? Então, por favor, que a internet tem dessas, né? Você fala uma coisa, vem 1000 exceções. E aí vem a questão correta, que tá tudo. Que uma pessoa que não assistiu aula nenhuma, se eu perguntasse isso para vocês, vocês acertariam, né? Menina vai ter tudo isso, né? Desenvolvimento da mama, corpo curvilíneo, quadril largo, chegada à menstruação, pelos órgãos sexuais e axilas, que eu já li, né? Meninos, alargamento dos ombros, desenvolvimento do pênis e dos testículos, a voz se modifica, pelos nos órgãos sexuais e axilas também. Tá certo, gente? Então, isso daí, essa daí, a prova foi toda fácil. Foi toda facinha. Aí vamos lá. As mudanças físicas na adolescência são controladas por hormônios sexuais. Nos testículos, né, que são as glândulas do sistema genital masculino, ocorre a produção de qual hormônio? Espermatozoide é hormônio? Não. Testículo é hormônio? Não. Testosterona. Aí no da mulher,
né? A próxima questão. Na mulher, aí repete, nos ovários, glândulas sexuais ou glândulas do sistema genital feminino ocorre a produção de qual hormônio? Menstruação é hormônio? Não. Útero é hormônio? Não. Então tem útero e hormônio, não tem nada a ver. Então vai ser o quê? Estrógeno e progesterona. Então duas questões de graça aí, porque de cara dava para eliminar as erradas e você ficava só com a certa na mão. E aí eu coloquei esse vídeo aí no final, né? Reserve uns minutos para assistir o vídeo abaixo. Após isso, responda se gostou. Gente, eu coloquei esse vídeo como um vídeo motivacional mesmo para vocês. Não exatamente tá valendo ponto. Ah, vai valer ponto. Que botou não, vai perder ponto. Não, não tem nada a ver. Tanto é que eu coloquei ela sem valer ponto. Não tô doida não, deixa eu ver. Coloquei sem valer ponto. Foi. Então, esse vídeo eu achei interessante na internet, achei legal. A gente falou um pouco sobre as questões do adolescente, apesar do vídeo estar mostrando criança, né? Mas tem a ver com todos nós, com adulto, com criança, com o que for, né? E aí mostra o menino, né, que não tem condição e tal e tal. Ele faz de tudo para ajudar o outro que tem condição financeira, que tá tendo toda uma estrutura, uma base familiar, emocional, financeira, né? E ele faz de tudo para devolver o sapato do menino que acaba ficando lá no meio da confusão, não é, gente? E aí, assim, independente do que ele estava passando, ele foi ajudar o outro. Ele simplesmente poderia dizer, ah, ele já tem tudo, o problema dele, sabe? Ele que se ferre para lá. E não, ele vai tentar ajudar. Tentou e não conseguiu. O outro, que poderia ser um metido, um soberbo, que se acha que tem tudo nas mãos, né? Poderia chegar e dizer assim, ah, deixa pra lá, eu compro outro sapato. E problema desse menino. Então o que é que ele fez? Ele não ia ter o sapato dele. Então, pra que ia ficar um pé com um e um pé com o outro? Então ele pegou o sapato dele e jogou. E assim, ele não foi soberbo, né? Apesar dele ter tudo na mão, ele ajudou outra pessoa. Então, esse é o lance da vida, né? Nem sempre, lógico que aí fala um pouco da questão financeira, mas a intenção do vídeo não é só falar do financeiro, né? Tem dia que a gente tá mal. E mesmo a gente mal, alguém precisa de ajuda e a gente vai lá e acaba ajudando essa pessoa. E quando a gente ajuda essa pessoa, a gente se sente bem. Às vezes a gente tá triste, às vezes a gente não tá bem. E vem alguém, um amigo, alguém da família, precisando de ajuda, não só financeira, a questão não é financeira. A questão é um carinho, uma conversa. Vem alguém triste para conversar com a gente e a gente já tá triste. Só que só da gente ajudar essa pessoa, a gente já se sente melhor. E às vezes a gente está bem mesmo emocionalmente e a gente tem que estar pronto também para ajudar o outro. Não vale a pena a gente estar bem sozinho. Se a gente está bem sozinho, tem alguma coisa errada. Então é sempre bom a gente estar ajudando as pessoas também, né? Não é tomar o sofrimento do outro para si, ficar com a carga nas costas. Tem gente que é assim, né? Que tenha tudo na vida, mas acha que não pode aproveitar essas coisas porque se tem alguém sofrendo, eu tenho que sofrer também. Não é isso. É que se a gente está bem, a gente tem que estar pronto para ajudar o outro. E vice-versa. E se a gente está mal, a gente acaba ficando bem ajudando o outro. Então, assim, é um vídeo que daria para a gente conversar bastante, né? Na sala de aula e tal. Qualquer coisa, a gente trabalha com outros vídeos depois. Se eu achar outro vídeo legal, assim. Deixa eu voltar aqui que eu tô com a prova aberta, conversando com vocês, olhando para a câmerazinha, sem nem me ver. Gente, já deu 13 minutos. Eu não sei como é que vai ser. Vamos começar essa aula aí. Bebe uma água. Até eu vou dar uma pausa para me tomar uma água. Peraí. Pronto. Já bebi minha aula. já... já bebi minha água. Gente. Cauã deve estar morrendo da risada de minha cara. Quieta, Cauã. Gustavo também. Fecha a cara de vocês. Cai dando risada da minha cara em casa. Já bebi minha água. Vamos pra aula. Já abriram o livro na página 90? Então vamos lá. Pelo que eu tô vendo aqui, não sei o que é que vai dar tempo não. Mas vamos lá. Olha só. Primeiro, né? Nossa aula agora já vai ser uma aula que vai falar mais da questão física. Ui, meu cabelo grudando aqui na cadeira. Vai falar das questões físicas da adolescência. A gente já comentou as mudanças que ocorrem. Só que a gente vai ver como é que funciona, né? Esse sistema genital. Como é que funciona? Então a gente vai ver. Avisa, né, para a família que a aula, né, não é aula de pornografia. É uma aula para, principalmente as meninas, né?
Que aí, os meninos nem tanto, mas os pais que são pais de meninas, né? Por conta patriarcal machista, acha que a menina não tem que saber das coisas, mas é melhor saber pelos livros do que pessoalmente, né? Então vamos lá pelos livros. Então, a aula não é uma aula de pornografia, é uma aula para você compreender como é que ocorre essas mudanças no corpo masculino e no corpo feminino. Hoje a gente vai ver do corpo masculino, tá certo? E não vai ver tudo, se eu não me engano, essa na próxima aula vai ser do corpo masculino, por conta da discussão aí da prova, né? Olha só, todo mundo já tá com o livro aberto, né? Então, a imagem, gente, ó, vai ajudar a gente a compreender o que está escrito, tá? Então, assim, eu pensei, eles já estão com a imagem no livro, por isso que a aula tem que ser com o livro aberto. Desculpa, gente. E aí, o que acontece? A gente vai, primeiro, a gente vai lendo e discutindo sobre isso. Se precisar usar o quadro, eu pego e vou para o quadro. Mas pelo que eu vi aqui, como vocês têm a imagem na mão, a imagem tá bem melhor do que meus desenhos, né? Meu Deus do céu, meu desenho. Imagina eu desenhando um pênis no quadro. Fica aí dando risada, Cauã. Quieta, Cauã. Vamos lá. Olha só, sistema genital masculino. Então, quando falar genital, parte genital, as partes genitais, está falando dessas partes que são também chamadas partes íntimas, tá certo, gente? Vamos lá. Componentes do sistema genital masculino. Vamos acompanhar a leitura e discutindo? Acompanhe aí no livro de vocês. A principal função do sistema genital masculino é a produção dos gametas, os espermatozoides. Então, é a principal função, tá certo, gente? Além disso, o pênis, órgão desse sistema, é responsável pela deposição do esperma ou sêmen no interior da vagina, possibilitando o encontro do espermatozoide com o ovócito, o gameta formado pelo sistema reprodutor feminino. Então, vamos lá. A gente já conversou sobre isso até quando a gente viu reprodução, né? Reprodução sexuada. Então, aí o exemplo do ser humano, né? Para haver a reprodução sexuada, tem que ter o material genético do pai e da mãe, né, gente? Para poder existir um novo ser. E aí a gente já viu que o material genético do pai, né, que vai vir, é o espermatozoide. O da mulher vai ser o óvulo ou ovócito, tá bom? Para eles poderem se encontrar, não é por mágica, né? Não é cuspindo no chão. Então, tem que haver esse processo de reprodução. Então, o que está dizendo aí? Que o pênis ele vai ser responsável por introduzir na vagina da mulher o sêmen ou que no caso fala sêmen ou esperma. Então, quando fala sêmen ou esperma, é aquele líquido que sai do pênis, tá certo? Os meninos já sabem sobre isso, porque na puberdade o corpo do homem já começa a produzir, tá certo? Independente de estímulo. Porque aí tem muitas questões, né? Eu não vou entrar na questão social, religiosa ou coisa do tipo, né? Que tem algumas situações, né? Que diz que o homem não pode fazer estimulação, ou a mulher, coisa do tipo. E isso são questões pessoais, sociais, religiosas, tá certo? Mas o que acontece? Assim como independente da vontade da mulher, ela vai ficar produzindo os seus ovócitos, né? E preparando o útero, isso é independente da vontade dela. Mesmo que a mulher diga, eu não quero ter filho. Sim, mas o corpo dela todo mês se prepara para ter um bebê. Quando isso não acontece, aí vem a menstruação. A gente vai ver isso depois, que a gente está vendo o do homem primeiro. A mesma coisa é a questão do homem. Mesmo que o homem não queira, ele vai estar sempre produzindo espermatozoides, certo? Até porque o menino na puberdade ou o homem adulto pode inclusive acordar de noite, de madrugada ou de manhã e o seu próprio lençol está molhado de esperma, né? Então isso acontece, ó, independente da vontade do homem. Então não significa que o homem fez nada, que fez alguma estimulação e tal, que o nome dessa estimulação é masturbação, que existe tanto com o homem quanto com a mulher. Então, às vezes, o homem não se masturbou, o homem não fez nada e mesmo assim esse esperma é liberado, tá certo? Então, isso independe aí. E o que é que tá falando aí?
Os espermatozoides vão estar dentro de um líquido. E a gente vai ver aqui onde é produzido o líquido, o que é que contém esse líquido, certo? Então, esse líquido que é chamado de sêmen ou esperma. Então, quando estiver falando esperma ou sêmen, é o líquido onde estão inseridos os espermatozoides. É porque não é só espermatozoide, é o espermatozoide dentro do líquido. Deu para entender? Que eu vou, né, enrolando. Eu espero que vocês já estão acostumados comigo. Aí vamos lá. E aí, o que é que se diz? Que o pênis, ele é responsável por depositar na mulher esse esperma, tá bom? Vamos para o próximo parágrafo. Ó, o sistema genital masculino é formado por... De que é formado o sistema genital masculino? Olha que questão de prova. Testículos, ductos genitais, glândulas sexuais, glândulas sexuais acessórias e pênis. A gente vai ver onde está cada coisa, certo? E a gente vai ver também que os ductos genitais têm ductos genitais diferentes, beleza? Então, assim, esse é o conjunto que vai formar o sistema genital masculino, tá? Os testículos vão ser os ovinhos, certo? Os ovos, que o pessoal chama de ovos, e tem até livros que comentam isso também, tá certo? Então, esses são os testículos. Aí, vamos para o próximo parágrafo. No sistema genital masculino, os espermatozoides são produzidos no testículo. Isso a gente já viu na aula da semana passada. A gente viu. Então, os espermatozoides são produzidos no testículo e armazenados no epidídimo. Tem um acento aí, viu, gente? É um nomezinho chatinho de falar, mas é epidídimo, tá? Ao passar pelos ductos deferentes, eles recebem as secreções das glândulas sexuais acessórias. Isso a gente vai ver na próxima página melhor, falando melhor sobre isso, formando o sêmen, que durante o ato ou estímulo sexual é eliminado pelo pênis através da uretra, tá? A uretra é o canal onde está ali no pênis, é o canal onde sai tanto a urina quanto o sêmen, tá certo? É onde urina é o quê? Xixi, é onde o homem faz xixi. Então, o mesmo orifíciozinho ali que sai o xixi, sai o esperma, tá? E esse canalzinho, que é como se fosse um tubinho aí, na região do pênis, é chamado de uretra, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho o que está falando nesse último parágrafo. Ele está dizendo que os espermatozoides são produzidos nos testículos e armazenados no epidídimo. Vamos ver isso aí? Olha a imagem aí de vocês. Ó, deixa eu colocar aqui. Pronto, ó. Olha só. Deixa eu ver se dá para enxergar. Ó, epidídimo, testículo. Os espermatozoides são produzidos nos testículos, ó. O que vai ser epidídimo? Essa regiãozinha aqui, grudada, colada nos testículos. Então, é produzido aqui e guardado aqui. Produzido aqui e guardado aqui. E depois daqui vai para onde? Ó, o que ele falou? Ductos deferentes, né? Ó, vindo pro canalzinho, pro tubinho. Do ducto deferente, esse esperma vai para onde? Vai seguir todo o canal e se encontrar com quem? Com a uretra. Ó, o nome uretra aqui. Então, olha o caminho que os espermatozoides estão fazendo. Estão sendo produzidos nos testículos, vai para o epidídimo, depois vai para o ducto deferente, para depois chegar na uretra e sair. Tem todo um canal, todo um trajeto, tá certo? Nesse trajeto, os espermatozoides vão receber mais líquidos, né? Vão recebendo líquidos. Aí a gente vai ver na próxima página falar mais sobre isso. Então, não vou falar isso agora, não. Tá? E esse líquido é para quê? Aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. E vou finalizar a aula. Não vou deixar essa aula longa, não. Vou deixar para a próxima aula. Porque se eu começar aqui, ó. Se eu começar a falar de cada regiãozinha, eu vou ter que falar logo de tudo. Então, eu vou deixar para falar tudo de vez. Mas aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. Bruna, por que que o líquido, né? Por que que o sêmen ou esperma, né? Por que que tem esse líquido? Que líquido é esse?
A gente vai ver o que é o líquido na próxima aula. Mas por que tem esse líquido? Porque... Pera ainda, deixa eu procurar meu piloto aqui. Olha só. Tem que ter... Foi pra vocês que eu ensinei o símbolo do homem e da mulher? Acho que sim, né? Que é só vocês que eu tô tendo essa aula. Pera ainda. Eu sumi, mas já estou aqui. Eu quero só colocar uma coisa aqui embaixo para poder ficar mais alto para vocês. Olha só, gente. Símbolo do homem mais símbolo da mulher, tá? O gameta sexual masculino é o espermatozoide. E tudo isso é para mim falar sobre o formato do espermatozoide. Mas é importante. É bom que revisa. Espermatozoide. Escrevi certo? Ovócito ou óvulo, tá? Vou colocar óvulo. Pronto. O óvulo, gente, é gigante em comparação ao espermatozoide, tá? Então, eu vou colocar o óvulo grande aqui. Ó, Bruno, o óvulo é desse tamanho da barriga? Claro que não. Né? É uma célula, ela é minúscula. Só que eu tô colocando grande para você ver a proporção. Se colocar um espermatozoide do lado de um óvulo, ele é minúsculo, tá? Então, vamos lá. Esse espermatozoide, aqui a célula gamética é o gameta da mulher. Aqui é a célula do homem. É o gameta do homem. Olha o espermatozoide aí. Ah, Bruna, mas eu não vi assim, não. Olha só, essa célula é que vai se encontrar com essa. Só que para se encontrar com essa daqui, aí quando a gente vê a parte da mulher, a gente vai entender melhor. Para se encontrar com ela ali, ela tem que chegar lá. Então a gente já viu o quê? Que para poder chegar lá, vai ter a ajuda do pênis, tá certo? Então esse pênis é que vai depositar esse esperma lá. O espermatozoide, ele não tem perninhas. Ó, como é que isso daqui vai chegar até lá? Como é? Vai chegar, ó, pegar um carro, ou montar numa moto e vai caminhando? Não vai, né, gente? Então, como é que vai ser? Ele vai ter que nadar até lá. E para ele nadar até lá, ele tem que estar em um líquido. Ó, faz de conta que aqui é o líquido, ó, ondinhas de líquido. Esse líquido aqui cheio de espermas, cheio de espermatozoides, é que é o esperma ou sêmen. Esperma ou sêmen. Tá bom, gente? Bruna, mas não é assim que aparece na imagem. Pronto, se ele está em um líquido, ele precisa nadar até lá. Então, ele vai precisar de uma cauda, tá bom? Ó a cauda aqui. Então, essa célula tem uma cauda, ó. E é isso que vai ajudar a nadar e a chegar até o óvulo e entrar aqui. Entra quantos? Na grande maioria das vezes, somente um, tá? Aí depois a gente vai ver como é isso. Como é o processo dos gêmeos? Aí a gente vai ver depois, tá certo? Mas a grande maioria das vezes é um filho por vez, tá? Pronto. Quando ele consegue entrar aqui, gente, ó, entra somente a célula. A cauda fica pro lado de fora, tá? Essa cauda aqui, ela só serve para chegar até o óvulo. Na hora de entrar dentro do óvulo, o ovócito, a cauda fica pro lado de fora e entra somente a célula. Quando ele entra aqui, muda. Aí isso a gente vai ver depois, mas eu já vou falar. Tem vários, né? Tentando entrar. Quando o primeiro entrou, muda toda a configuração aqui, ó, dessa célula da mulher. Muda tudo e não deixa os outros entrar. Você bota fé? Aí os outros ficam lá, é como se fosse assim, ó. Ele entra, fecha a porta e os outros ficam ao redor e não conseguem mais entrar. Muda tudo. Pode ter a chave que for, eles não conseguem entrar. Tá certo? Então, você já tá sabendo aí várias coisas. O espermatozoide, imerso no espermocêmen, né? O porquê desse formato, o porquê dessa cauda, tá bom? E que quando ele entra, a cauda fica pro lado de fora, célula pro lado de dentro. Entrou aqui, o que é que acontece? Vão ocorrer, né, todas as transformações aqui para formar a primeira célula, que é o quê? Vocês já sabem que é o zigoto.
E o que é que vai acontecer com esse zigoto? Vai começar depois a se multiplicar e formar esse novo ser vivo, tá bom? Agora eu sentei e fiquei longe da câmera. Gente, 30 minutos de aula, vou acabar aqui. Nossa próxima aula vai ser o quê? Vai ser a página 91, tá bom? Nossa próxima aula, página 91, e a gente vai falar de todas essas estruturas que a gente está vendo aqui no desenho e que a gente meio que leu aqui. Ele vai falar de estrutura por estrutura. E vocês já sabem disso porque vocês já fizeram a leitura, né? Beleza, gente? Muito obrigada, gente, pela atenção. E até a próxima aula. Boa tarde.